Aleluia. Muito bem. Vamos então para a palavra de Deus, porque chegou hora de ouvirmos a palavra do Senhor. Curva sua cabeça por um instante e vamos falar com Deus. Vamos, curva sua cabeça aí, onde você está, na sua casa também agora. E vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos. Pai, estamos aqui nas quartas-feiras. Para nós sempre é um privilégio, é uma alegria, é uma oportunidade. Porque sempre temos a oportunidade de ouvir o Senhor, de poder, ó Pai, cantar, dançar, adorar, prestar ao Senhor um culto, mas também, ó Pai, ouvir o que o Senhor tem para nós. Fala conosco nessa hora, que a Tua palavra vá e cumpra o propósito pela qual ela foi enviada, trazendo curas, transformação e restauração. Fala conosco, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, e todos digam amém. Dá um aplauso aí ao Senhor. Deus vai falar conosco agora, em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Eu sempre tenho compartilhado sobre a graça de Deus, mas hoje eu quero falar sobre 4 situações em que alguém perdeu a oportunidade de desfrutar da graça. Sabe, irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus o quê? Gracioso. O nosso Deus nunca teve a intenção de dar a lei para o homem. O nosso Deus, Ele sempre transmite graça. O nosso Deus, Ele é gracioso, Ele é benigno. Dele só sai o bem. Mas sabemos que num dado momento, devido um voto que Israel fez, Deus então deu a lei, mas não era a vontade de Deus, foi por causa de um voto, porque o que Deus quer fazer é transmitir graça. Deus quer o que mesmo? Transmitir graça. Você precisa apegar a isso, porque é muito fácil falar de graça, o difícil é transmitir esta graça, não é assim? Quando você fala de graça aqui, o pastor ministra, você sai daqui, uau, que bacana. Aí quando alguém depara diante de você com uma situação adversa, você já quer colocar a lei nele logo, não é assim? Então, transmitir graça que é o difícil. Receber não é muito difícil, mas a Bíblia ensina o quê? De graça recebestes e de graças também dai. Então, na mesma medida que você tem sido abençoado com a graça, você precisa transmitir também esta graça. Então, quero usar como exemplo hoje 4 situações de um profeta que muitos irmãos amam ele, e o nome dele é Elias. Qual é o nome dele? Elias. Elias era o profeta do fogo, não é, gente? Elias orava, o fogo descia. Elias orava, terremoto acontecia. Elias orava e não chovia, né? E tem muito crente que gosta do Elias, né? É apaixonado com o profeta Elias. Mas eu quero te mostrar hoje 4 situações em que Deus agiu com graça com Elias e Elias continuou agindo na lei. Nós pensamos às vezes que a graça de Deus só está no Novo Testamento. Eu quero te falar que não. A graça está em toda a palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, a graça de Deus está envolvida. Nós precisamos de ter olhos espirituais para resgatar, para tirar a graça em todos os contextos. E vamos pensar então. O profeta Elias era o profeta da lei, o profeta do fogo. Mas ele teve um sucessor. Qual o nome do sucessor dele, gente? Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu era o profeta da graça. Olha que diferença, né? O que treinou era da lei, mas o que veio pós era da graça. Assim também a Bíblia diz que o João Batista, ele veio no mesmo espírito de Elias. Olha só que interessante. João Batista veio no espírito de quem? De Elias. Mas quem veio depois de João Batista? Jesus. Então Jesus também veio no mesmo espírito de Eliseu, que era da graça. E aqui tem 2 coisas muito parecidas. Elias só fez milagres de juízo. Presta atenção. Elias só fez milagres de juízo. Ele orava, a gente morria, caía fogo do céu. Só juízo. Mas Eliseu, que fez o dobro de milagre, Elias fez 7, Eliseu fez 14. Dos 14 milagres que ele fez, 13 foram milagres da graça. Só um foi de juízo. Sabe qual? Não sabem. Foi quando os meninos, 42 jovens adolescentes, riram do profeta Eliseu e chamaram ele de careca. Vocês riram agora, né? Aí, tá vendo? Não ri não, hein? Quando 42 jovens, né, jovenzinhos, ficaram zoando lá
calvo, Paraná. E Eliseu ficou irado, irmão. Ele chamou Eliseu de careca, ele ficou bravo. E a Bíblia diz que ele olhou para trás e amaldiçoou aqueles 42 jovens. E na mesma hora saiu 2 ursas do meio do mato e comeu os 42. Fala como assim, não ri do careca. Não ri, porque pode sair ursas aí no meio do caminho. Não faça isso, viu, gente? Fique em paz. É brincadeira, só para você compreender. Então ele fez 13 milagres da graça, mas um foi de juízo. Igualmente Jesus fez vários milagres na terra, mas só um de juízo. Só um. Qual? Aquele que ele amaldiçoou a figueira. Quando ele falou, olha, não vai ter mais nada de vocês, vai secar, vai morrer. E aí a figueira realmente morreu. Por que ele fez isso? Para nos ensinar o caminho que nós temos que dar frutos. Que quem não dá fruto não serve para mais nada. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, estou te fazendo um paralelo para você caminhar comigo, né? Então, olha que interessante. Deus falava muito com Elias, mas Elias demorava a entender. Tem crente assim, não tem, gente? Que Deus está falando, e as pessoas demoram a entender o que Deus está falando. Então Deus falava com Elias e Elias demorava a compreender o processo. Vamos lembrar de algo interessante para você caminhar comigo? Lembra lá naquele texto, quando Deus quer salvar Cornélio, né? Aí Deus manda um anjo, e o anjo fala com Cornélio, olha, manda chamar Pedro, porque Pedro vai vir cá pregar para você, e vocês vão ser salvos. Cornélio, que não era crente, na mesma hora obedeceu o anjo, e mandou os mensageiros para buscar Pedro. Mas o mesmo anjo, presta atenção, o mesmo anjo vai falar com Pedro. Pedro, vai vir buscar você aqui para pregar para os gentios. O que Pedro fala? Não vou. Eu não entro na casa de gentio. Olha que coisa, gente. O que não era de Deus, ouviu e obedeceu. O que era de Deus, falou, não é bem assim não. Tem que me convencer do que é certo, porque eu ando segundo a lei e não vou abrir mão disso. Eu não entro na casa de gentio. E Deus tem que falar com ele 3 vezes. Quantas vezes? 3. Assim também foi Elias. Deus tentou, e Elias não entendeu o ministério da graça de Deus. Mas aquele não crente entendeu. Que eu e você sejamos homens e mulheres fáceis de entender a graça, de desfrutar dela rapidamente, em nome de Jesus. Vamos caminhar o primeiro fato então. Primeiro ponto. Qual foi a situação que Deus quis ensinar graça e Elias não entendeu? Em primeiro lugar, o povo estava na idolatria em Israel. Estava em que mesmo, gente? Na idolatria. Acabe casou com Jezabel, e Jezabel levou adoração a Baal. E o povo estava adorando Baal, enfim. E Elias, que era o profeta, ficou o que, gente? Irado. E ele falou o quê? Segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e alguma coisa. Segundo a palavra de quem, gente? Dele. Era de Deus? Não, foi ele que falou. E se você acompanhar lá no livro de Tiago, se não me engano, o apóstolo Tiago diz que ele teve que orar insistentemente para não chover. Olha que interessante. Por quê? Não foi Deus que falou, foi ele que falou. É como você falar uma palavra para Deus e depois ir para o seu quarto e falar assim, pelo amor de Deus, Deus cumpre minha palavra, entendeu? É isso. Então, Deus não falou que não ia chover, foi ele. Tudo bem que ele estava agindo segundo a lei, mas o nosso Deus, ele é sempre gracioso. Aí ele falou, não vai chover. E Deus então, realmente não deixou chover durante 3 anos. Mas Deus agiu com graça com Elias. Falou, Elias, já que você falou que não vai chover, vai para a beira do rio, que eu vou cuidar de você. Não parece meio ilógico? Se ele profetizou que não ia chover, ele tinha que pagar o preço também, sim ou não? Sim ou não, gente? Ué, se ele que arrumou essa história, não foi Deus que arrumou, foi ele. Ele deveria pagar o preço também. Mas Deus falou, não, eu vou agir com graça com você para te ensinar, Elias. Vai para a beira de um rio, que eu vou cuidar de você. E lá na beira do rio, você sabe da história, veio um corvo, né, gente? O que é um corvo, gente? O que é um corvo, gente? É uma espécie de urubu, né? E o urubu vinha e trazia comida para ele. Irmão, pensa comigo. Nós temos nojo dessas coisas, sim ou não? Imagina esse bicho trazendo comida para você, almoço e janta. Mas por que
que Deus permitiu que o urubu, que era um animal imundo, fizesse isso? Deus estava mostrando para Elias: Elias, você fez um negócio que eu não estou nesse meio, mas eu estou respeitando, mas eu vou agir com graça com você. E sabe qual é a graça? Eu vou trazer um negócio que você acha que é impuro, que não serve, para te servir. Sabe o que é graça? É aquilo que você não merece, não espera, mas vem. Então Deus falou: olha, aí trouxe um corpo para sustentar ele. E o corpo trazia comida. Eu imagino a situação dele, mas ele estava ali, Deus ensinando para ele: olha, é isso que eu quero fazer com você. Eu quero te dar da minha graça. Quantas vezes o ímpio abençoa a casa de Deus? Quantas vezes o ímpio te abençoa? Você fala assim: mas lá de fora, não importa. Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer, para manifestar graça. Muito bem. Só que o rio secou. E o Senhor fala com ele: olha Elias, o rio secou, vai para uma cidade chamada Sarepta, porque lá eu já separei uma viúva para cuidar de você. Mas talvez você nunca pensou nisso. A cidade de Sarepta estava situada na terra de Sidom. Qual terra mesmo? Sidom. Sidom era o lugar da idolatria a Baal, aonde a Jezabel tinha saído. Olha só, olha Deus manifestando graça. O cara, por causa da idolatria, mandou vir juízo. E Deus fala agora: você vai ficar lá no meio do fogo lá, e lá no meio do fogo que eu vou te sustentar. Não parece um contraditório, não parece? O que Deus estava mostrando? Você está mandando fogo do céu aí parar de chover, mas eu estou cuidando desse povo. Eu estou transmitindo a minha graça. E Deus usa uma viúva, e você sabe da história. Aquela viúva é só um exemplo, que no meio da seca, da fome, ninguém tinha nada, mas na casa da viúva que atendeu o profeta, tinha pão e água todos os dias. Deus, no meio do juízo, Deus estava manifestando a sua graça, porque o meu Deus, o seu Deus é gracioso. Dá uma glória a Deus por isso aí. Muitos estão esperando o tempo todo o juízo de Deus. Eu quero te falar: o meu Deus não é mais desse juízo. Um dia vai vir um juízo, Ele quer transmitir a sua graça. Desfrute dela cada dia em nome de Jesus. Segundo lugar, isso aqui é forte, né? O mesmo profeta Elias, eu vou falar de 4 coisas, vou ser rápido, né? Diante da idolatria, ele faz outra coisa. Ele chama esse povo para o Monte Carmelo e faz o quê? Um desafio. E fala: olha, vamos fazer os altares, e o Deus que for Deus verdadeiro vai fazer cair fogo do céu. Você sabe da história muito bem. Eu quero pegar na chave aqui, porque que o Elias era o profeta do fogo e Deus queria demonstrar a graça. Muito bem. E aí, você sabe lá da história, os de Baal ficaram lá adorando e não aconteceu nada, né, até meio-dia. Então Elias pegou meio-dia, levantou o altar, e quando foi 3 horas da tarde, ele orou e o fogo desceu. Mas o que você acha que Elias estava pensando? Que o fogo ia descer aonde? Hein, gente? Na cabeça de quantos, gente? De todo mundo. Talvez você nunca leu. Ele está lá assim: eu vou preparar o altar, e o fogo vai descer e vai consumir todos. Essa é a mentalidade do profeta do fogo. Mas aí, na hora que o sacrifício lá está lá sendo, né, queimado, o fogo desce aonde, gente? Só em cima do altar. E não destrói os 400 profetas de Baal. Não destrói. Só destrói o altar. Mas o que Elias faz? Fala assim: não deixa ninguém escapar. E os caras saem correndo pelo ribeiro, e ele mata todos os 400. Ele mata, não Deus. Na hora do juízo, do fogo descer, Deus reservou o povo, e o fogo queimou só o altar. Elias vai lá e mata todo mundo. E Deus fala com ele: não é assim que eu trabalho. Não é dessa forma. Eu sei o profeta do fogo, mas eu quero ministrar graça. Você sabe da história. Aí lá no capítulo 1 de 2 Reis, conta a história. Que após isso, né? Aí vem os outros 50 soldados. Eu tenho que voltar aqui, eu tenho que voltar um pouquinho, não posso esquecer não, peraí. Por que o fogo desceu sobre o altar apenas e não desceu sobre o povo? Por quê? Sabe por quê? Porque o nosso Deus é gracioso, diga amém. Toda vez que tem um sacrifício, ali era a tipologia de Jesus, aonde tem um sacrifício para o fogo descer, o fogo não vai cair na sua cabeça. Está entendendo a história? Por que hoje o fogo não cai na nossa cabeça mais? Porque o sacrifício já foi lá para a cruz de Jesus.
Então hoje não vem mais sobre nós, porque já estava sobre alguém. Está entendendo? Diga aleluia. Porque o nosso Deus quer manifestar graça e não juízo. Mas eu sei que tem alguns crentes que só andam pedindo Deus juízo, né? Cuidado, irmão. Deus vai pesar a mão na sua cabeça. Aqui não acontece isso mais não. Fala amém aí, em nome de Jesus. Mas tem gente que só fica esperando o juízo de Deus. Eu quero te falar, o juízo já veio um dia lá na cruz, para que eu e você hoje desfrutasse de graça abundante, em nome do Senhor. Muito bem, aí passou outra circunstância. Vem 50 soldados para prender Elias. O que ele fala? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E o fogo desceu e matou os 50. Qual a diferença? Por que lá no Carmelo não matou e agora matou? Porque lá tinha o cordeiro em cima do altar. E naquele momento não tinha. Sabe por que o fogo vem sobre a sua cabeça? Porque o cordeiro já foi morto. Que você desfrute dessa graça abundantemente todo dia, em nome de Jesus. Diga aleluia. Eita glória. Terceiro lugar, terceiro exemplo, que Elias não entendeu a graça de Deus ensinando para ele. Foi quando Jezabel tentou matá-lo, né? E manda, olha, se você não fizer os meus reis, os meus deuses de barro, amanhã essas horas você vai estar morto. O que Elias faz? Perna para que te quero. Perna, Elias, ó, começa a correr, fugir de Jezabel. Interessante que Deus aqui mostra algo assim tão forte. Vamos ler Romanos capítulo 11, verso 2. Olha o que o Senhor fala aqui nesse texto sobre Elias. Romanos capítulo 11 e verso 2. Aqui tem uma palavra que é pouco usada, né? Mas é importante a gente compreender. Deus não rejeitou o seu povo. Fala comigo, Deus nunca rejeita o seu povo. Eita glória. A quem de antemão ele fez o que, gente? Escolheu. Lembra disso todo dia. Fala amém aí, em nome de Jesus. Não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel. Essa palavra insta, a gente quase não vê na Bíblia, né? A palavra insta ali significa, sabe o quê? Lembra que a Escritura refere a respeito de Elias, que fez oração contrária. Fez o quê, gente? Imagina, gente. Esse profeta era bravo, não era? O povo era de Deus, Deus não rejeita o povo, mas o profeta do fogo fez a oração contrária contra o povo. E Deus falando, não é isso não, Elias. Foi eu que escolhi esse povo, foi eu que separei. Você está fazendo oração contra o meu povo. Deus chamou a atenção dele. Por quê? Porque nessa hora, ele tinha que ter feito como Moisés. O que Moisés fez? Êxodo 32, verso 31. Olha o que Moisés fez. E Deus abençoou Moisés e corrigiu Elias, porque ele não transmitiu graça. Moisés transmitiu. Interessante, né? Moisés, que era o da lei, transmitiu graça. O Elias deveria transmitir graça, só juízo. Olha o que Moisés falou. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado. Cometeu o que mesmo, gente? Grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Próximo. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro da vida, do livro que escrevesse. Olha a graça aí. O povo pecou, o povo errou, e Deus falou: vou mandar fogo nesse povo. A Moisés: se o Senhor mandar fogo neles, pode me riscar da Bíblia. Isso é graça, não é, gente? Fala a verdade. Isso é muita graça. Mas Elias foi ao contrário. Elias, em vez de manifestar graça, manifestou foi o quê? Juízo. Falou foi contra, oração contrária. Eu quero te dizer, o meu Deus e o seu Deus não é Deus de juízo, Ele é Deus de graça abundante. Assim como Moisés, aqui é só o exemplo de Jesus. É só o exemplo de Jesus. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É isso. Que você manifeste graça todo dia, em nome de Jesus. E por fim, para a gente terminar, que o nosso horário já foi, né? Em quarto lugar, Elias lá escondendo, né, da mulher, depois de ter corrido 400 quilômetros, entrou na caverna, e o Senhor aparece para ele e fala: Elias, sai daí, o que fazes nesse lugar? E Elias lá escondido, né? Então o Senhor manda ele sair daquele ambiente. E lá em 1 Reis capítulo 19, verso 11, vamos lá, 1 Reis 19, verso 11. Eu sei que muitos irmãos gostam do Elias, né? Se fizer uma campanha e alguém aparecer aqui com roupa de saco, com sandália de couro,
e sem fazer a barba, esse homem é de Deus mesmo, olha que coisa, né? Eu quero é graça. Diga aleluia, né? Olha que interessante esse texto. Deus mostrando para Elias graça, para você ver. Disse-lhe o Senhor. Parou? Põe-te neste monte perante o Senhor. Está apagando ali, não sei porquê. Perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte, o que, gente? Vento fendia os montes. Você acha que um vento que fende montes é fraco? Gente? Um vento que consegue mexer com a montanha é um vento violento, sim ou não, gente? Fendia os montes, despedaçava as penhas. Esse vento era violento diante do Senhor. Porém o Senhor estava onde, gente? Não estava lá. Não estava lá no meio. Olha para você ver que coisa. Tem gente que gosta né? Tem que quebrar tudo para ser de Deus. Pois o ventão aí soprou, quebrou rocha, arrancou os penhaços, mas o Senhor não estava no meio. Olha Deus mostrando graça para Elias. Próximo, lá, continua. Aí mesmo, né? Porém o Senhor não estava. Entre as rochas, porém o Senhor não estava. No vento. Depois do vento veio o que, gente? Terremoto. Ninguém aqui participou do terremoto ainda, né? A gente até gosta de cantar, né? O terremoto, né? Aleluia. Mas olha o terremoto. Mas o Senhor não estava também aonde, gente? No terremoto. Mas quando vem um pregador do manto que quebra tudo, você fala, Deus estava lá hoje, você ouviu? Hoje Deus veio. Terremoto. Mas Deus também não estava. Próximo. Depois do terremoto veio o que, gente? Um fogo. Agora Elias falou assim, uau, Deus agora chegou, porque eu gosto de mandar fogo e Deus vem. E veio o fogo. Mas o Senhor, olha Deus ensinando para Elias, eu não estou no vento, eu não estou no terremoto, eu não estou no fogo. Mas depois do fogo veio o que, gente? Cicio, tranquilo e suave. Tem uma versão que fala assim, veio uma brisa leve. E na brisa leve, quem que estava lá, gente? O Senhor. Eu sei que muitas vezes uma mensagem como essa da graça, muitos falam assim, isso é coisa para novo convertido, eu gosto de coisa mais forte. Pois Deus falando com Elias, eu não estou no vento, eu não estou no terremoto, eu não estou na tempestade, eu estou na brisa leve. Eu estou na graça. Eu transmito graça. Porque tem gente que gosta de ver demônio manifestar e cair para mostrar que tem poder de Deus, não é assim? Nosso culto foi poderoso, caiu 5 demônios. Mas poderoso ele não cair aqui. Poderoso ele não tem espaço nesse lugar. Mas para muitos esse ventinho suave e tranquilo, não, Deus não está nesse negócio não. Por Deus dizendo, Elias, eu não estou no fogo, não estou no terremoto, eu estou na paz, porque eu quero transmitir a minha graça. E graça é sim, nós não merecemos, mas recebemos. Deus ensinando para Elias, e para mim e para você também nessa noite, diga aleluia. Deus revela de cada maneira, para cada um. Para Abraão, ele se manifestou como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Para Jacó, como um anjo guerreiro, que diz que juntou a coxa dele, dizendo, eu te transformo, Jacó, né? Para Moisés, numa sarça, dizendo, olha, ô Moisés, esse fogo aí queima, mas não consome. Eu vou fazer todas as coisas, só vou te usar, mas nem preciso de você. Eita. Para Jó, ele manifestou num redemoinho, para mostrar o quê? Eu vou te restituir. Para Elias, ele mostrou, eu não estou no fogo. Eu não estou no terremoto, eu não estou na tempestade, eu estou na brisa suave. Está entendendo? Diga aleluia. Eu encerro aqui, lendo Lucas capítulo 9 e verso 35. Porque na época de Jesus também, os discípulos ficaram meio conturbados com essa questão. Chamavam Jesus de light, né? Jesus o que mesmo? Light. Porque eles gostavam era de Moisés e de Elias. Ele gostava de jeito do fogo, da pancada. Jesus é muito light, ele fica só aí no meio dos, né, curando os leprosos, né? Muito light, manda fogo cair do céu, Deus. Eu queria que Jesus fizesse isso, mas Jesus não estava nisso. Vamos voltar ao versículo anterior, por favor. Olha o verso 34. Você entendeu o que eu estou falando? Mais um. Aqui eu vou falar da transfiguração.
De que mesmo, gente? Na transfiguração, Jesus sobe para o monte e ele recebe a glória de Deus. Então, os seus discípulos viram Jesus como o próprio Deus. Está entendendo a história? Só que nessa cena, quem que aparece lá? Quem, gente? Moisés e Elias. Olha o texto, olha. Ao se retirar esses de Jesus, disse Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, e outra de quem, gente? De Moisés, e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que? Olha aqui para mim, para você entender o que eu estou falando. Irmãos, presta atenção. Os discípulos estavam diante de quem, gente? De Jesus. Mas quando, Tainá, eles viram Elias e Moisés, esse povo ficou: Elias, nosso Deus do céu, Moisés, esse homem é de Deus demais. Esse cara empolgadíssimo com Elias e com Moisés. Mas o texto dizendo que eles não sabiam o que estava falando. Porque diante de Jesus eu quero preocupar com Elias e com Moisés, gente. Eu quero é o Filho de Deus, o próprio Deus. Mas eles ficaram empolgados com Elias e com Moisés, porque Elias é do fogo, Moisés abre o mar. Esses dois é poderoso. Olha o que acontece, o céu abre. Olha só, próximo versículo. Próximo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheu-se de medo e entraram na nuvem. Próximo. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a quem ouvis? Outra palavra. O que Deus falou naquela hora? Pare de ouvir Elias, pare de ouvir Moisés. Esse aí é meu filho, ouve ele. Em outra palavra, para de olhar para a lei, para de olhar para os profetas, olha para o meu filho, o que ele falar, você anda nessa graça. Está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Mas tem muita gente pecada indo lá para trás. Eu quero te dizer, o exemplo não é Elias, o exemplo não é Moisés, o exemplo é Jesus Cristo. Ouve o que ele disse, que se você ouvir o que ele falou, você está garantido em todos os níveis, porque a palavra dele não volta vazia. E esse Jesus é o Jesus que transmite graça em todos os níveis. Aqueles que achavam que sabia da Bíblia não receberam milagres. Só os pecadores receberam milagres. Sabe por quê? Aqueles que achavam que sabia, estavam sempre na condição de julgar certas coisas. Mas aqueles pecadores que achavam que não mereciam, clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos eles foram alcançados. Porque o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Deus, é um Deus gracioso, que só tem a graça de transmitir aquilo que na essência Ele é, um Deus benigno e gracioso. Fique de pé no seu lugar. Ande nessa graça todo dia. Transmita a graça. É impressionante às vezes quando uma mãe e um pai falam contra os seus filhos, né? Às vezes os filhos comportam mal e a mãe fala: vai cair fogo na sua cabeça, menino. Aqui não acontece isso não. Às vezes na célula, na liderança da célula, de uma equipe, até pastores, já vi pastores falando assim: você vai ficar aleijado. Meu Deus do céu. O nosso Deus, Ele é o quê? Gracioso. E não é um barulho, um terremoto, Ele é na brisa leve. É no meio da brisa leve que a graça manifesta. Seja gracioso também com os seus. Pastor, eu vou concordar com o pecado, deixa eu estou falando. O ser humano vai continuar pecando, não tem jeito, está na carne dele. Mas seja o quê? Gracioso. Elias comandando cair fogo do céu. E Deus tentando ensinar para ele, mas Elias não estava entendendo. E veio os discípulos e não entenderam também. Deus teve que abrir o céu e falar assim: ouve ao meu filho. E eu estou aqui repetindo as palavras de Jesus hoje. Ouve o meu filho Jesus Cristo, ouve Jesus.
Ouve Ele, porque é Ele que tem as palavras de vida eterna. É Ele que tem a palavra de vida para você. Ah, pastor, eu gosto do fogo, eu gosto do manto. Amém, nós também gostamos. Mas só um detalhe. Só um detalhe para você prestar atenção. Eu tenho pregado aqui constantemente, mostrando você sobre Cristo. E muitas vezes os irmãos só querem envolver naquilo que é o fogo. E às vezes você fala assim: hoje Jesus veio. Eu não gosto muito dessa pregação. Sabe por quê? Parece que Jesus vem e vai embora. Eu quero te lembrar, Ele habita dentro de você. O culto foi glorioso, hoje Ele veio. Não, Ele já está. E Ele não vai embora. Aleluia. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se tem barulho, se tem movimento, se não tem, Ele está conosco. Eu não dependo do rodopeio, sapateio. Eu sei que Ele está comigo. E eu desfruto dessa graça todo dia. Eu desfruto dessa graça todo dia. Põe a mão no seu coração aí. Ele é o meu Deus, a minha salvação. Ele está aqui. Ele é. É da glória. Ele é. Abra assim as suas mãos. Pai, te damos graça por essa linda noite. Obrigado pelo privilégio de te adorar, te bendizer, receber alimento do céu pelo louvor, pela palavra. Pai, leva-nos em paz agora aos nossos lares. Continua derramando a tua unção sobre nós, e que possamos transmitir essa graça todos os dias. Assim, Pai, nós te agradecemos e te bendizemos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Vai debaixo dessa unção, transmita a graça. Eu te abençoo em nome de Jesus. Obrigado, Dani. Equipe, obrigado. Aleluia, vai em paz.